Eu vi a aula depois e gostei, mas fica a pergunta: podemos evitar reconhecer o gatilho que vai provocar pânico seguido de medo e depressão? Se nós podemos, entendi. Se nós podemos evitar ter crise, né, provocar pânico e seguido de depressão, ou podemos reconhecer o gatilho? Com certeza. Na aula de amanhã, inclusive, você vai aprender a fazer isso, Maria. Na aula de amanhã, você vai aprender a entender quais são os gatilhos, quais são as âncoras de imagem, como que a gente consegue antever para ajudar um paciente, perceber o que é que faz com que aquele paciente em si tenha crise de ansiedade, ou tenha ataque de pânico, ou tenha crise depressiva. Nós conseguimos perceber isso através das âncoras de imagem. Amanhã vai ser o dia que eu vou explicar o que são âncoras de imagem. Então, não perca essa aula, porque de certeza que ela vai te ajudar bastante. E a partir do momento em que você consegue encontrar esses gatilhos, você consegue ajudar o paciente a dizer assim, olha, é isso que está causando crise para você. Vamos entender o porquê que isso está fazendo você ter crise? E depois nós podemos não só encontrar e ajudar o paciente a deixar de ter a crise, como também podemos mostrar para ele o que nós conseguimos desmobilizar aquela situação. Seja a nível de reprogramação, seja a nível de entendimento sobre a situação, ou de proteção, quando é o caso da gente fazer os estressores ativos e a blindagem emocional. É possível aplicar um método biomicrohertz em criança com aspecto autismo? É super possível. Eu mesmo já apliquei. Então, independente do nível do autismo, pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3, o aspecto de autismo que ele tenha, você consegue aplicar sim. Quando ele tem por exemplo, o nível 3, pode ter um paciente que é mais agressivo e menos agressivo. Se ele for mais agressivo, pegue ele quando ele estiver dormindo, tenta fazer junto da sua mamãe, faça no momento em que seja mais calmo para ele, relaxante, porque os autistas não gostam de serem tocados, principalmente por alguém que eles não têm intimidade. Então, aí você vai preferir fazer através do mapeamento e o processo com a mamãe dele, ao invés de você querer ser você a tocar no paciente, porque às vezes só o toque já é algo que vai trazer para ele, vai gerar aflição para ele, ele vai entrar em crise. Mas é super possível, a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo com o autista, mesmo um autista que ele não tenha, que não fale, ou seja, que não tem comunicação. Esse mesmo autista que não tem comunicação, a gente consegue ajudar ele através do processo de mapeamento, porque a gente vai entender quais foram os traumas emocionais que ele passou. E em relação à própria questão do autismo, você pode diminuir vários sintomas que esse autista tem. Imagina a irritabilidade, as questões físicas, as questões emocionais através do processo de mapeamento, tá, Diogo? Não existe possibilidade de errar ou decifrar mal os gatilhos que desencadeiam as crises. Olha, é assim, Jorge, todos nós somos humanos. Possibilidade de errar, eu não vou virar para você e dizer que não existe possibilidade de errar, né? A gente tem um passo a passo, uma metodologia que faz com que a gente se sinta muito seguro ao fazer e aplicar. Agora, a possibilidade de errar é humano, até computadores erram, né? Então, eu não posso te dizer isso, e seria leviano da minha parte falar que não, é impossível errar, né? Mas o fato é que a forma que nós sistematizamos o rastreamento de um gatilho, o rastreamento de um processo de crise de ansiedade, ele traz uma porcentagem muito grande de assertividade, tá? Então, vou trazer dessa forma para você entender e também quero que você entenda esse lugar. É importante também a gente errar e a gente saber o que é o erro, porque sem erro não há aprendizagem. Eu mesmo, no meu processo, enquanto estava procurando o que era a minha âncora de imagem, o que fazia com que eu entrasse em crise de ansiedade e depressiva não, e ataques de pânico, eu precisei várias vezes achar que aquilo que eu ia fazer era o certo. Hoje em dia eu consegui criar uma sistematização que permita com que muitos dos erros, mas eu estou falando muitos erros mesmo, que eu cometi não sejam mais cometidos. Por exemplo, um paciente que está começando com ansiedade e depressão, para mim é um grande erro você já começar com uma ação medicamentosa, como a maior parte dos profissionais fazem, né? É um erro, porque, em primeiro lugar, há um momento em que aquele paciente, eu tenho que conseguir ter certeza que aquele paciente não está num momento que é fora da realidade dele por um outro motivo. Eu sempre costumo dar o exemplo de uma mulher de TPM. Imagina uma mulher de TPM indo num psiquiatra. Ela vai ser toda medicada. O psiquiatra vai achar que ela não está bem.
de acordo com a TPM, né, dela. Já existe sim uma TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual. Ou seja, isso sim seria passível de ser diagnosticado e de entendível, de entender, né? Mas o resto não, seria só um momento de crise, porque a maior parte dos psiquiatras hoje em dia, os psicólogos também, e terapeutas e afins, não fazem um teste com um paciente para ver realmente se ele está com déficit ou se ele não está com déficit, antes de passar, por exemplo, o psiquiatra que passa a medicação, de passar uma medicação, receitar uma medicação, tá? Então, é importante a gente entender até onde que vai o nosso trabalho, o que, que a gente pode fazer para melhorar o paciente e entender que isso é um processo sistematizado em que eu consigo ver qual é a âncora de imagem dele através do que ele me traz como percepção também. Ana, sempre vai ajudar, Ana, até porque o nosso processo, quando a gente está falando de biomicrohertz, um dos processos que a gente está falando dentro do tratamento é essa questão de onde estão as lesões emocionais que esse paciente teve. Se você for pesquisar, tá, os motivos do AVC, a maior parte dos motivos que fazem gerar um AVC são questões adversas da vida, emocionais. Então, você pesquisando, você vai ver isso. E já, se o fundamento de toda o nosso trabalho, de toda a nossa técnica, está relacionado com o fundo emocional, né? Ele vem embasado com o fundo emocional. Com o fundo emocional, tudo que esteja ligado com a emoção vai ser tratado, sim, tá bom?